que se poderia entender por tecnologias aptas a trazer uma inovação, uma disrupção, um novo paradigma que modifique uma antiga forma de fazer algo e traga uma nova forma de produzir valor de bem, de serviço ou modificar, impactar o mercado de consumo. Essas tecnologias que estamos falando são elas, a inteligência artificial, que hoje é a queridinha e está nas mídias sociais. Quem não ouviu hoje falar, embora o seu conceito e acepção não sejam tão bem compreendidos do que se trata, o que é a inteligência artificial? Uma outra tecnologia disruptiva que precisamos acompanhar de perto pela sua capacidade de impacto chama-se blockchain. Quantos já ouviram falar o que é blockchain e o que significa o termo blockchain? E uma outra tecnologia que também devemos ficar bastante de olho e prestar atenção é a biotecnologia. Então, a gente observa que essas tecnologias elas estão ganhando corpo, elas surgem, já estão presentes entre nós e estão ganhando maturidade. E a pergunta que fica é: a sociedade, as pessoas, quantos de nós conseguem compreender o que significa o termo inteligência artificial, o que significa e o alcance do termo blockchain e o que significa o alcance do termo biotecnologia e, mais ainda, é possível que elas três, junto com outras tecnologias também, que estão emergindo e trazendo suas inovações e disrupções conectadas, qual o impacto que pode trazer para a sociedade, para as nossas relações, para a nossa vida e a forma de vida e de existência que podemos trazer em sociedade? É uma pergunta importante que precisamos todos nos fazer diuturnamente. E aí eu deixo o convite que nessa era de intensa transformação digital e de impacto e de emersão de tecnologias disruptivas, a nossa capacidade de aprendizado e de acompanhamento, ela deve ser feita diariamente. Todas elas têm um poder disruptivo imenso, capaz de redefinir o nosso momento presente e, com isso, impactar o nosso futuro. Mas vamos trazer essa percepção dessas tecnologias disruptivas para os nossos exemplos cotidianos e práticos. Assim a gente consegue começar a perceber, como fizemos com os streamers, como ela é rápida, é um termo desse momento, a rapidez, a aceleração, e com isso o impacto que causa numa velocidade de anos é muito rápido, muito próximo e muito disruptivo por isso. Um deles, a mobilidade. Hoje você pode ir do ponto A ao ponto B usando o seu celular. Como assim? Não buguem. Baixa os diversos aplicativos que você pode chamar. Um táxi, pode chamar um Uber, um 99 e outros tantos plataformas de mobilidade na sociedade, na cidade principalmente, que você pode se deslocar, sem precisar do seu próprio carro e nem dos taxímetros e nem das bicicletas ou mesmo os patinetes elétricos, que são outras formas de mobilidade e de evolução que trazem para essa sociedade. Com isso, mudou-se a lógica do transporte. Como era até a nível de desejos e a nível de formação e planejamento do seu desenvolvimento pessoal e projetos para o futuro. As pessoas, talvez, em uma determinada faixa etária, em um determinado tempo e espaço, tinham como objetivo o quê? Ter a sua casa própria, ter o seu próprio carro, que isso significaria status, significaria que houve um certo ganho de poder aquisitivo e houve um certo sucesso na vida. Quando você faz esse tipo de indagação hoje para gerações mais novas, como por exemplo a geração Z e para baixo, o ter o seu carro próprio ou ter a sua casa própria, elas deixam de ter um valor, como era para gerações anteriores, por conta justamente dessa facilidade de mobilidade, e vamos colocar também aqui o tempo e espaço. Hoje você se locomove muito rapidamente com o app e
décadas atrás, você só conseguia essa mesma rapidez e mobilidade se tivesse o seu próprio carro. Por isso, ter um carro próprio na família era um valor tão importante, porque significava autonomia. E hoje, não ter um carro próprio na família, nem por isso você perde a sua capacidade de mobilidade, tendo em vista os diversos instrumentos disponibilizados hoje na sociedade. Então, fica uma questão de escolha. O que você quer ter na sua garagem ou a fácil mão um carro, ou se você é um tipo de estilo de vida que os apps em mobilidade sejam mais práticos, vai ser o app de mobilidade. Então, há escolhas hoje e isso impacta toda uma questão de mercado. Quantos carros são produzidos, para qual geração eles são fornecidos, para onde vão ser vendidos. Conseguem compreender quando chega uma novidade, uma inovação que mexe em determinado ponto da sociedade, toda aquela cadeia produtiva e econômica também tem que se acomodar, porque mudam os critérios e as escolhas de objetos de desejo e de interesse. É sobre isso que se fala em inovação e é sobre isso que essas tecnologias disruptivas recai exatamente nesse ponto, impactar para modificar um estilo de vida e um estilo de sociedade também. Até mesmo, por exemplo, em determinados momentos, o seu próprio relacionamento social, quando você vai a uma festa, é muito preferível hoje que você não vá com seu carro próprio, por questões até de segurança e local de estacionamento, e você se faça uso de um aplicativo que lhe deixe na porta e depois lhe pegue e leve para sua casa. Há uma facilidade de disponibilização do serviço para os usuários e consumidores desses serviços. Um outro ponto que também houve uma modificação muito importante foi nas finanças. Quando nós começamos a ter essas fintechs, elas surgem trazendo uma revolução de taxas, revolução também de aplicativos e de facilidades, a própria tecnologia chegando e possibilitando até para o Banco Central estabelecer soluções de serviços mais ágeis, como o Pix, que é uma experiência exitosa brasileira, a vida financeira se modifica. E ao se modificar essa vida financeira, surgindo novas instituições que permitem um acesso ao crédito, a um acesso à renda mais barato, as empresas tradicionais, como os bancos tradicionais, tiveram que fazer o quê? Se adaptarem, para que possam sobreviver a esse mercado insurgente e que também possa agregar valor dos seus produtos e atrair as gerações nascentes, as gerações mais novas que não são tão atrelados àquela ideia de que qualidade de serviço é feita por empresas maiores ou bancos maiores e tradicionais. Elas conferem na prática qual é o custo, qual é o benefício para fazer a sua escolha. Então, isso acaba abrindo o mercado, abrindo a forma de relacionamentos, onde a competitividade ela traz um novo tom de escolhas e de decisões de como fazer o investimento do seu próprio dinheiro. E para quem quer permanecer no mercado, tem que se adequar a essa nova realidade. E nesse ponto das finanças, uma tecnologia que vem trazendo possibilidades incrementais de disrupção é a própria blockchain. Então, blockchain serve apenas para a disrupção do mercado financeiro? Não. Vamos ver isso no episódio próprio do que significa tecnologia blockchain e quais são os seus diversos usos para além do mercado financeiro. Apenas estou ilustrando que ela é uma das tecnologias emergentes disruptivas que podem sim estar causando um grande impacto no sistema financeiro da forma como nós conhecemos, ao introduzir conceitos como descentralização e custódia própria. Mas isso tem os seus riscos? Com certeza tem os riscos, mas isso fez com que todo o sistema financeiro tivesse que se readequar e tivesse que se reestruturar
para compreender que tecnologia é essa e, principalmente, como poder usá-la também de forma satisfatória para os seus atuais serviços bancários. Um outro exemplo claro na saúde pode ser citado quando a telemedicina chega trazendo uma nova forma de relacionamento de saúde possibilitada pela capacidade da internet, pelos apps de planos de saúde, pela forma desse relacionamento mais interpessoal e a mesmo à distância, pelas plataformas digitais, pôde haver uma modificação do contato paciente e médico, ou paciente e sistema de saúde. E isso, se você agregar agora diagnósticos feitos por inteligência artificial, otimizando, e nós também vamos ver quais são os riscos e benefícios, ou seja, estou falando de tecnologias disruptivas, mas é importante que a gente entenda muito bem o que são e também compreenda os riscos envolvidos nelas, para que a gente tenha uma postura consciente enquanto cidadão dessa era de transformação digital. Porque às vezes, quando se fala em tecnologia, e eu vejo muito isso com as pessoas quando converso, de que, se é tecnologia, se é novo, é bom. Não, alto lá. É bom, pode ser bom, pode alterar, pode facilitar, mas também tem seus riscos que precisam ser bem compreendidos e mitigados para um uso seguro e responsável pelos indivíduos e pela sociedade. Certo? Feito esse pequeno esclarecimento, seja importante que a gente prossiga. Então, sim, a inteligência artificial na saúde, ela pode otimizar, desde que bem utilizadas nos campos certos e mitigando os riscos através dos planos de compliance e de governança. Sem eles, o que poderia ser otimizado pode se transformar, sim, num grande risco.